vamos dar início à segunda aula de trigonometria, que trata do ciclo trigonométrico. Vamos começar com uma circunferência e duas retas perpendiculares que se cruzam em seu centro. Vamos escolher arbitrariamente um ponto sobre essa circunferência que vai determinar, com essa horizontal, um ângulo que nós vamos chamar de x. Vamos denotar por R o comprimento do raio dessa circunferência. Esse ângulo x aqui será sempre medido com relação a essa horizontal e no sentido anti-horário, por convenção. Nós temos um retângulo determinado pelas projeções ortogonais desse ponto sobre esses eixos. Essa projeção, digamos, horizontal, nós vamos denotar por B. Vamos dar uma olhada de forma um pouco mais detalhada aqui. Nós conseguimos encontrar o valor desse B desde que tenhamos o cosseno desse x e esse R. O B será então R vezes cosseno de x, uma vez que B sobre R é o cosseno de x. Denotando por C esse outro cateto, nós também conseguimos encontrar seu valor desde que tenhamos o seno de x e o R. O C vai ser R vezes seno de x, pois C sobre R é o seno de x, pela definição. Caso particular e extremamente interessante em que o R é 1, nos fornecerá situação muito simplificadora, porque nesse caso, reparem, nesse caso o B e o C se tornarão respectivamente o próprio cosseno e seno de x. Ok? Observe que pelo teorema de Pitágoras aqui, você novamente ganha a relação fundamental da trigonometria. O quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos, então aqui você terá cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Muito bem. Vamos focar nossa atenção aqui nas projeções horizontal e vertical. Dado qualquer ponto sobre a circunferência, nós vamos trabalhar sempre com essas duas projeções. Quando esse ponto estiver determinando um ângulo de 90 graus, a sua projeção vertical, o tamanho dela coincidirá com o raio. Nesse caso, nós estamos considerando o raio igual a 1 por motivos óbvios, porque as projeções vertical e horizontal nos fornecerão, respectivamente, o seno e o cosseno do ângulo. Então, quando nós estivermos aqui, por exemplo, com um ponto determinando um ângulo nulo, a projeção horizontal dele terá aqui medida 1. Nós diremos então que o cosseno do zero é 1. Acontece que nós podemos estender esses conceitos para ângulos maiores de 90 graus. Antes de mais nada, é interessante que nós estipulemos sentidos para esses eixos. No eixo horizontal, o sentido positivo é convencionado para a direita, portanto negativo para a esquerda, e no eixo vertical, o sentido positivo convencionado para cima.
Então, o que é o ciclo trigonométrico? É uma circunferência, podemos dizer que centrada na origem, se for o caso, mas o raio é unitário, de forma que as projeções horizontal e vertical nos forneçam, respectivamente, o cosseno e o seno do ângulo que esse ponto determina. Muito bem. Voltando ao caso de um ângulo obtuso, nós obtemos o cosseno e o seno desse ângulo da maneira mais intuitiva possível, as projeções horizontal e vertical. Acontece aqui que o cosseno está orientado no sentido negativo, portanto, nós vamos atribuir um valor negativo ao cosseno. E o seno deste ângulo está orientado no sentido positivo, portanto, o sinal dele é um sinal positivo. Nesse caso, portanto, um ângulo correspondente ao segundo quadrante é caracterizado por ter cosseno negativo e seno positivo. Quando o ângulo aqui for um ângulo raso, o ângulo de 180 graus, a projeção horizontal, que é o cosseno, será menos 1. O tamanho é 1, só que orientado no sentido negativo. No terceiro quadrante, um ângulo aqui maior do que 180 e menor do que 270 graus, nós teremos aqui nessa situação cosseno negativo, seno negativo também. Vamos lembrar que o cosseno e o seno são medidos respectivamente na horizontal e na vertical. No quarto quadrante, um ângulo maior do que 270 graus e menor do que 360 graus. Nesse caso, nós vamos ter cosseno positivo e seno negativo. Muito bem, é interessante que nós façamos aqui uma observação um pouco mais dinâmica. Eu vou fazer esse ponto aqui parcial ao longo dessa circunferência e essa aqui vai ser a projeção horizontal, sendo 1 a medida desse raio. Nós sabemos então que essa projeção horizontal medirá precisamente o cosseno desse ângulo aqui. Ok, o ângulo está aqui marcado, esse ângulo alfa, no caso 55,13 graus, e aqui seria o cosseno dele. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo, cosseno do ângulo zero é 1, o cosseno do ângulo de 90 graus é 0, o cosseno de um ângulo maior do que 90 é negativo, até atingir um valor mínimo que é menos 1, observe, no 180 graus. Um ângulo maior do que 180 e menor do que 270 graus, para esses casos, o cosseno ainda é negativo. Está diminuindo em tamanho, está diminuindo em valor absoluto, mas está crescendo. No quarto quadrante, o cosseno volta a ser positivo. E assim por diante. Aqui nós vemos o caso do seno, obtido mediante a projeção vertical. Vamos observar que no primeiro quadrante o seno é positivo e que o seno de 0 é 0. Aquele segmento se reduz a um ponto aqui. O seno de 90 graus é 1. Ok? No segundo quadrante, o seno ainda é positivo, só que ao longo do segundo quadrante, percorrendo no sentido positivo o segundo quadrante, nós estamos diminuindo o valor do seno até ele assumir o valor zero novamente, quando o ângulo for de 180 graus. No terceiro quadrante,
O seno é negativo, assumindo o valor menos 1 em 270 graus. No quarto quadrante o seno ainda é negativo. Em 360 graus ou no zero, o seno volta a ser zero. Muito bem. Vamos agora considerar um caso bem simples, em que um dos catetos do triângulo retângulo é unitário. Vamos denotar por x o ângulo que esse cateto faz com a hipotenusa. E vamos procurar saber, nesse caso, como é que fica a medida do cateto oposto a esse x. A tangente do ângulo x, como nós sabemos ser o quociente entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente, vai ser h sobre 1, que vai ser h. Qual é a conclusão aqui? Num triângulo retângulo em que um dos catetos é unitário, a tangente do ângulo que esse cateto faz com a hipotenusa é fornecida pela medida do cateto oposto a esse ângulo. Vamos observar agora, trabalhando ainda com o ciclo trigonométrico, ou seja, raio 1, nós temos aqui um triângulo retângulo e um dos catetos desse triângulo é 1, é de 1. Como nós já sabemos, essa medida aqui nos fornece, portanto, exatamente a tangente deste ângulo. Então, a tangente deste ângulo que este ponto determina será obtida sobre essa reta tangente à circunferência. Uma reta tangente a uma circunferência, nós podemos defini-la como uma reta que toca a circunferência em um único ponto. Ela tem a propriedade de ser perpendicular ao raio no ponto de contato. Por isso, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Muito bem. No primeiro quadrante, essa tangente é positiva. Nós estamos aqui estipulando também um sentido positivo, como para cima, nessa reta tangente aqui. É por isso que a tangente leva esse nome, porque é obtida sobre a reta tangente à circunferência. A tangente de zero seria zero, aquele segmento se reduziria a um ponto. Ao nos aproximarmos do ângulo de 90 graus, essas duas retas aqui passarão a ser paralelas, portanto não se encontrarão e assim a tangente de 90 graus não estará definida. No entanto, ao passarmos para um ângulo obtuso, digamos aqui no segundo quadrante, novamente nós teremos uma tangente aqui. Só que nesse caso ela será negativa. A tangente de um ângulo obtuso, portanto, é negativa. A tangente de 180 graus é zero. Esse segmento se reduz a um ponto. A tangente de um ângulo maior do que 180 e menor do que 270, ou seja, um ângulo correspondente ao terceiro quadrante, é positiva, crescendo aí. Ao chegarmos em 270 graus, novamente teremos o paralelismo entre essas duas retas, não vão, portanto, se encontrar e novamente a tangente aqui não estará definida. Porém, no quarto quadrante, nós teremos de novo a tangente definida e novamente aqui ela vai ser negativa. E a tangente de 360 graus ou de 0 grau é zero de novo. E assim por diante.